Olá, gente, tudo bem? Hoje no DC Talks eu tenho aqui uma figura maravilhosérrima, um dos maiores do que a gente pode chamar de cantautor amazônico. Com vocês, Nicolas Júnior. Que prazer estar aqui, hein? Manicora, Urucara, Tefé e Pauini, Manaquiri, Maués, Lábrea, Silves, Parintins, Humaitá, Uarini, Invirinhamundá, Quariborba, Beruri, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Nova Olinda do Norte, Fonte Boa, Codajás, Santa Isabel do Rio Negro, Manaus, Maranhão, São Paulo de Olivença, Tonantins e Anamã, Novo Aripuanã, Barcelos, Jutaí, Amaturá, Boa Vista do Ramos, Apuí, Boca do Acre, Itapiranga e Anuri, Novo Aripuanã, Barcelos, Jutaí, Amaturá, Boa Vista do Ramos, Apuí, Boca do Acre, Itapiranga e Anuri, Atalaia do Norte, Cariri, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Canutama e Juruá, Altazes, Presidente, Figueiredo e Guajará, Eirunepé e Careiro da Várzea, Capiranga, Barreirinha e Benjamin Constant, Carauari e São Sebastião do Atumã, Urucurituba e Pixuna e Japurá, Itacoatiara, Alvarães e Itapauá, Itamaraty, Iranduba e a bela Manacapuru, bem lá na curva, Amazonas, Amazonas. Eu amo esse rio da selva, em suas restingas meus olhos passeiam, meu sangue nasce em suas entranhas e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam. Nas suas águas sai meu alimento, vida, flora, fauna, meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhatã viçosa, curumim, sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, o banzeiro, a canção e um farto verão. Tudo isso só faz com que eu não te deixe. Amazonas, seu lindo. Aê, garoto, cara, que legal, que felicidade, cara, te ter aqui. Muito grande estar aqui com você. A gente já tava um tempão sem se ver, mas pô, que alegria, cara. Que alegria. Bom te ver. Que massa, Nicolas, que massa, cara. Fica aquela vontade, né, da gente te ouvir, de querer tocar, né? Quem é músico quer tocar. O músico quer sempre tocar. Né? O público quer sempre estar ali te ouvindo essa amazonidade, né, cara? E conta-se um pouquinho pra gente, Nicolas, pra gente se inteirar aqui, Nicolas Júnior por Nicolas Júnior, mas aonde começa essa amazonidade que tu vem carregando, um filho de Santarém, radicado em Manaus há tanto tempo, e conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória pra gente seguir o barco. A minha família foi sempre musical, meu pai tocava, eu tenho irmãos que tocam, né? Olha que legal. Então assim, mas eu não tinha essa pretensão de enveredar pela música. Em 98 eu vim para Manaus fazer um curso no estúdio do Carlinho Bandeira, do Carrapicho, Carrapicho no auge. E aí era para passar uma semana, eu fui ficando, me encantei com aquele mundo maravilhoso, boi no auge, bandas de boi, gravando o disco de noite, nós gravávamos de noite, e eu me encantei com aquele mundo, com aquele universo musical. E aí eu comecei a compor algumas coisas, e aí veio a ideia de fazer um primeiro disco. Eu fiz o primeiro disco, aí
eu tinha uma ideia assim, de que quando você gravava um disco, acho que todo mundo ia ouvir o teu trabalho. É verdade. E aí me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Que você tem que construir devagar teu público e tudo. E aí veio o segundo disco, que foi por o projeto Valores da Terra, lembra? Um projeto da Fundação Vila Lobos, que deu disco para muita gente. Eu também gravei ali. Legal. E a partir daquele projeto, eu fui convidado para ir num programa de rádio divulgar o segundo disco do Joaquim Marinho, nosso eterno, saudoso Joaquim Marinho. Foi o cara que norteou tudo. Porque eu cheguei lá e comecei a tocar músicas e ele disse, rapaz, tu não tem algo que preste, não? Eu tomei um susto, mas eu tinha feito o Geziline, né? Tinha feito o Geziline. E aí eu falei, eu tenho uma música, então toca. Aí eu toquei Geziline. Na hora as pessoas começaram a se interessar pelo trabalho. E ele falou, domingo que vem ele vem de novo aqui, tá, e vai trazer outras músicas. Foi aí que eu conheci o Aldísio Filgueiras, nosso poetinha. Ele me apresentou ao Aldísio. E a gente fez um trabalho, a Divina Comédia Cabocla, que é brincando com o Dante, né? Um grande best-seller do Dante Alighieri, a Divina Comédia. A gente quis trazer essa relação de céu, inferno, purgatório para o nosso cotidiano, né? Porque Manaus é uma cidade do mundo, né? Uma cidade cosmopolita, cravada no meio da Amazônia, mas tem gente de tudo que é lugar aqui, né? Assim, é uma cidade com todos os problemas de uma grande cidade, né? Nós temos todos os problemas que uma grande cidade tem. Verdade. E aí, ou seja, é muito material para você explorar, né? A sociedade produz muito. E aí eu comecei a captar essas coisas, a língua, e fiz o amazonês. Geziline, que é o personagem de uma cabocla, né? Comum, uma pessoa, uma cabocla da periferia e tudo. E Rubenilson, que é um preguiçoso, né? Viagem Insólita de um Caboclo, que é o cara que viaja pro eixo Rio-São Paulo, que o Brasil desconhece o Brasil. O Brasil é tão grande, tão continental e tão plural, que o Brasil desconhece o Brasil. Essa aqui é a grande verdade. Infelizmente. E aí, todos esses personagens começaram a dar certo. E aí eu vi que realmente ali era o foco, ali é que eu tinha que investir, né? Era explorar o que nós temos de melhor, que é a nossa identidade cultural, mostrar essas coisas, mesmo que dentro de uma proposta de comédia, que é o meu... Porque assim, o brasileiro é muito da comédia. Uma poética do humor, né? Do humor, exatamente, Legal. mas sempre levando a informação através do humor, sempre buscando as coisas do cotidiano, de uma forma bem humorada. Você pegar os maiores sucessos dos filmes brasileiros, são filmes de humor, né? São... Verdade. O teatro brasileiro é muito focado em cima do humor. Então, assim, Verdade. o brasileiro é o rei dos memes, né? Verdade. O brasileiro tira sarro de si. Eu acho que essa é a grande sacada do povo brasileiro. E pluralidade brasileira, a língua, né, cara? Embora falemos uma língua de Estado, que é o português, formal, mas cada região tem sua forma de falar, né? Forma de colocar aquilo. Seus brasileiros, né? Suas brasilidades, né? É muito legal, cara, você falar disso, entender isso, como existem essas diferenças desses Brasis, né? Tão incríveis, tão maravilhosos, todos eles. E nós também somos parte dessa engrenagem. Nós somos tão incríveis quanto eles. Então, assim, para o mundo, o nome Amazônia para o mundo é muito interessante. É uma coisa muito grandiosa. E assim, então vamos cantar isso, vamos mostrar, vamos, né? Tem muitos outros artistas que fazem isso, muitos caras fantásticos, Célio Cruz, Lucinha, Pereira, Torrinho, todos esses grandes caras fazem isso maravilhosamente. O Boi faz muito bem essa parte dos mitos, né? Das lendas e tudo, da relação do povo indígena e tudo mais. Maravilhoso isso. Mas eu queria explorar um caboclo urbano, a urbanidade do caboclo. O caboclo manauara, que tem todas as características caboclas, que aquela velha frase, você tira o caboclo do mato, mas não tira o mato do caboclo. Então eu falei, eu quero explorar isso. Olha que legal. A forma ímpar de falar, simples, do cotidiano, mas que cumpre uma função da comunicabilidade e tudo mais. A nossa culinária é incrível, velho. Nossa culinária é maravilhosa, né? A diversidade dos peixes, política, aspectos culturais,
né, desmatamento, recursos hídricos, ou seja, uma série de coisas que você pode explorar. E aí eu fui fazendo, foi meio que acontecendo. Interessante, né? E aí chegou até hoje, já são 25 anos. Já nessa estrada? Nessa estrada. Caraca, cara. 25. Olha aí, que legal, bicho. A gente tá falando desse Brasil profundo também, né? E eu vejo que tu também não só ficou no urbano, mas também tem o teu Amazonas que tu conhece, também é profundo, né? Essa coisa também do urbano, tá tirando sarro da cara do outro. Sim. No meio dos músicos é comum essa coisa de um rir do outro, né? Isso é bem interessante, essa é uma coisa amazônica mesmo, né? Do paraense, do amazonense. Sim, ali, né? Exatamente, é? Da Amazônia, exatamente. E assim, são coisas que eu acho que a música, ela é um veículo muito poderoso de informação e de transformação social. Por exemplo, você pegar das artes, a música é o que mais se adaptou, a música e o cinema, né? São os que mais se adaptaram, o vídeo e o áudio. Continuando, né? Nos celulares, né? Eles conseguiram andar com a tecnologia, foram juntos, de braços dados com a tecnologia. Verdade. Hoje todo mundo escuta música e vê vídeo no celular, né? Já diferente do livro, por exemplo, né? Diferente do livro que o leitor, ele tem uma característica muito ímpar. O leitor gosta de tatear o livro, marcar a página, marca ali, faz... É muito legal. Então tem todo os quereres ali que o Caetano fala, né? Que é a coisa identitária de quem lê e tudo. Então não se adaptou muito a essa coisa do livro no celular, né? Então por isso que a expansão da música é muito grande. E é um veículo potentíssimo, assim. Eu uso muito a música como informação também. Apesar de a música cumprir vários papéis, o entretenimento maravilhoso, né? O Brasil é muito plural musical. Eu acho que talvez seja um dos países mais incríveis musicalmente, porque é tão incrível, diverso, não tem como comparar, né, cara? É fantástico. É fantástico. Como o Brasil junta no liquidificador um rock, um reggae, não sei o que, já sai um negócio, aí pega um blues com um boi, não sei o que, já sai outra coisa, aí pega o axé com não sei o que, já sai. Rapaz, e vai criando e vai... É um prato de comida, né? Que a gente vai misturando, né? Exato, vai acrescentando a receita, é muito legal. É muito bom, cara, muito bom. Eu adoro. Agora, Nicolas, essa tua, digamos aí, não sei se é a vertente, digamos, acho que sim, que o embrião começou lá atrás, lá com Kaká, com aquelas influências poéticas, enfim, literárias. Sim. Hoje a tua música está tomando um rumo de geografia do Amazonas, está tomando um rumo de política pública, está tomando um rumo de inclusão. Pode falar um pouquinho dos projetos que estão ali, que está acontecendo nesse momento, o que já aconteceu, como é que está indo esse rumo da tua música? Eu comecei a perceber que músicas como Feira da Panaí, como Amazonês e outras músicas começaram a ser debatidas em sala de aula, pela língua, pela diversidade e tudo. E até que um dia saiu, se eu não me engano foi Geislane que saiu no vestibular, um texto. Uau, cara. Saiu um texto de Geislane, alguma coisa com vestibular, eu lembro disso, faz muito tempo. E aí eu achei aquilo incrível, falei, cara, então tem uma função maior do que o entretenimento. Olha aí. Então eu vou explorar isso aqui. E foi aí que veio a ideia de fazer um trabalho sobre a história e geografia do Amazonas, que não era um livro cantado, a gente não queria isso, porque isso é chato. Era reunir informações para todo mundo, porque a música é um veículo poderoso. Se eu puder usar a música como veículo de informação, isso aqui vai dar um resultado massa. E aí fiz o História e Geografia do Amazonas, foi um DVD gravado no Teatro Amazonas, em que a gente apanha a história desde o processo migratório para a Amazônia, passa pela cabanagem, né? Cacicados complexos, a fase dos cacicados. Que legal. Todas as fases da história, depois veio o período da borracha, Belle Époque e tudo mais, até Zona Franca, né? E, cara, foi um barato assim fazer, porque eu reuni 20 professores da CEMED. Olha só. Eles têm um núcleo de estudo da história e geografia do Amazonas lá. É a GEPAM e GEPIGAN, são grupos de professores
que se juntam para estudar a história e a geografia do Amazonas. Maravilhoso. Isso. Produção de ciência pura. Aham. Então, assim, aí eu fui com eles. Eles cederam material científico. Mas como é que tu teve acesso antes pra conhecer essa galera? Eu fui atrás. Tu mesmo correu lá? Fui lá na CMRPT, meti o pé na porta lá, assim, os caras embarcaram na minha ideia. Legal, bicho. Ah, esse cara é louco, vai dar certo. Deu, entendeu? Assim, o artista, ele é propositivo, por essência, né? Quando você propõe uma poesia, um livro, você propõe, mas você não tem noção de como aquilo vai ser recebido e quem vai receber, porque assim, cada pessoa recebe de uma forma, uma poesia, uma música que tu fazes, de acordo com as suas ferramentas, né, de interpretação. Cada pessoa recebe de uma forma diferente. Então é muito maluco isso, porque depois que você lança, aquilo não te pertence mais. Né? Passa a fazer parte do cotidiano, da história de outras pessoas. Toma outra proporção, outra né, cara? coisa, entendeu? Verdade. E às vezes coisas que você nem queria, às vezes o rumo toma um rumo ou toma outro rumo. Nem esperava. Mas o inesperado, o imponderável, ele está presente ali. E assim, eu a princípio falei, pô, será que vai dar certo? Não vai? E aí deu muito certo, né? Esse trabalho está no YouTube para quem quiser ter acesso à história e geografia do Amazonas em cantoria. Um trabalho sobre tem muita informação lá, cara, muita informação legal. E aí veio a ideia. Falei, poxa, veio a questão da seca. Nós nunca tínhamos passado por uma situação inconcebível. Eu sou de Terra Santa, e a minha casa é na beira do rio. Olha só, cara. Eu nasci de frente para aquele rio. Para mim, como caboclo, é inconcebível que um dia um caboclo vá ter falta d'água, cara. É um negócio assim. Não, até 10 anos atrás a gente nem pensou. Não tinha como. Agora mudou. A gente ouvia falar em São Paulo. São Paulo sim. atingiu não sei o que, o lastro lá do chão, não sei o que, lá do lixo. A gente está na terra das águas, né? Cara, está na terra das águas. Isso aqui era algo distante para nós. É verdade. Era uma coisa que não... A gente ouvia pela televisão aquilo que se passava lá, né? A crise hídrica lá em São Paulo, eixo Rio-São Paulo. A gente nunca vai chegar aqui. De camarote. Não, a gente jamais. Cara, eu jamais. Te juro. É verdade. Eu assistia de camarote. Quando eu vi as cenas daqueles peixes morrendo, aquele rio branco... morrendo pra caramba. Aquele rio branco... Horrível. De peixe, sem oxigênio. Falei, cara, peraí. Tem algo acontecendo novo que eu nunca vi. Tenho 50 anos, cara. Nunca tinha visto. Ocorreram outras vezes? Possivelmente. Não sei, para trás é possível. Mas assim, foi um choque para mim. Então ali eu pensei, poxa, nós vivemos numa cidade incrível, à beira do Rio Amazonas, uma cidade grande de 2 milhões e tantos, quase 3 milhões de pessoas. Verdade. Mas nós temos problemas sérios com nossos igarapés, com lixo, com desperdício de água, né? Nós temos problema com arborização. Verdade. Nossa cidade é pouco arborizada, cara. Então a gente precisa caminhar muito com relação a isso. E a gente ainda tá de costas pro rio. Tá de costas pro rio, uma cidade, né? Como assim? A gente negou o rio, cara. Aí eu falei, bom, então eu vou começar um projeto aqui infantil para levar para as crianças essa noção ambiental, educação ambiental são pequenas coisas, tipo usar corretamente os recursos hídricos, reciclagem, desperdício de recursos hídricos, desperdício de água, como a alocação de lixo, não jogar lixo na rua, não jogar lixo no chão, jogar lixo na lixeira. São pequenas coisinhas que você pensa assim, eu vou chupar uma bala aqui, eu tô no trânsito, eu vou chupar uma bala aqui e jogar. É um papelzinho de nada aquilo. O que isso vai fazer? Não tem impacto nenhum, mas você imagina 2 milhões de pessoas pensando a mesma coisa. É um caos. Então, assim, é maluco demais isso, cara. E aí eu comecei esse projeto de educação ambiental com músicas, com a linguagem amazônica, com a nossa linguagem, para que o entendimento seja mais rápido e tenha uma eficiência maior. E aí deu muito certo, foi muito legal. Reuni de novo os professores da CEMED, fiz o disco, reuni os professores, quando eu mostrei, falou, cara, isso tá tudo errado. Caraca, bicho.
é legal, mas tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, não é isso. E aí eu apaga, borracha em cima, fomos pro certo. E aí consegui fazer o primeiro trabalho, o primeiro disco. Olha aí. E agora preciso divulgar que todos esses projetos foram com incentivo de lei. Tá? Foi Lei Aldir Blanc, foi incentivos do Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Ok. Governo Federal. Governo Federal, governo estadual também. Perfeito. E municipal também. Né? Perfeito. As 3 leis têm o fundo municipal, que é destinado à cultura também. É muito importante falar isso, porque isso é muito importante para a produção da nossa arte, produção intelectual. Porque nós temos grandes artistas, mas ninguém tem grana para colocar os projetos, porque custa caro. Então, graças a Deus que tem essas leis de incentivo, que a gente pode ir lá e pleitear uma vaga, né? Através de editais e tudo. E todos esses projetos só foram possíveis porque existem essas leis de incentivo. Então, assim, eu sou muito grato a isso. E aí, voltando para o projeto, comecei o projeto, já fiz o segundo disco. Eu tenho uma terceira etapa desse projeto, que é a animação, que ainda estou aqui embrionário o negócio, né? Ainda está embrionário. Legal. Aí, assim, é apenas proposta. A gente não sabe onde vai dar, não sabe como isso vai no futuro impactar. Mas para mim, se impactar uma criança já está valendo. E eu fui. O projeto é direcionado às escolas públicas da periferia. E eu andei nessas escolas, fizemos show nessas. Foi muito legal, assim. Olha só, cara. Enriquecedor para mim. Eu achei que ia chegar lá com a informação, na verdade é o contrário. Você vai lá e aprende, entendeu? Verdade. Porque você entende a realidade daquilo. E aí é muito legal porque você vê como é o poder da arte, como a arte é transformadora. E eu falei, cara, é isso aqui que eu adoro o entretenimento. Eu tenho, cara, são 10 discos, 3 DVDs, são 25 anos de história, uma produção vasta até eu tenho, 10 discos, 3 DVDs. É verdade? Mas assim, se tu me perguntar qual é o trabalho que tu curte mais, são os trabalhos educativos. Olha que massa, bicho. Porque assim, ele tem um propósito social, entendeu? Não que os outros não tenham, porque entretenimento também é saúde mental, tem tudo a ver, entendeu? É necessário, faz-se necessário. Mas é de mudança comportamental, você, através da criança, você de repente incutir na cabeça da criança que ela não deve desperdiçar água, lavar a calçada, ou não deve descartar o lixo no igarapé ou na rua, seja lá onde for, isso para mim já valeu, entendeu? Então assim, é com esse propósito que eu acordo todo dia, que caminho massa. Que vou compor e que vou atrás de fazer esses projetos, porque isso aí não tem preço, cara, não tem pagamento. Que massa isso, né, Nicolas? Porque também, em algum momento da história, eu acho, né, a gente fica refletindo sobre a função da música e do músico, e do cantor e do compositor, do cantautor ali, né? Uma função social importante. Em algum momento, talvez a gente perdeu essa conexão, e agora, como a gente está vendo a transição do mundo, né, biológica, social, né, comercial, em algum momento agora a gente, tem que chamar a bola pra gente e a responsabilidade de dizer, não é só entretenimento, é também entretenimento. Mas saúde mental. É uma questão de saúde pública. Saúde pública, né? Mental, exatamente. espiritual, tudo, educação, não é, cara? Olha, por exemplo, nós temos um trânsito caótico, né? Nós temos um trânsito muito caótico. Você imagina que desses carros que você passa, sei lá, 50 minutos, 1 hora para chegar na tua casa, você escuta a música. E aquilo muda o teu ambiente. O teu processo de espera melhora. Por mais que você perca aquele tempo ali, mas seria muito mais difícil você num vazio ali, de repente, né? Ouvindo buzina para tudo que é lado. É preferível tu escutar uma música. Então, assim, é comprovado, cara. Música é saúde mental. E não importa o corpo que você tenha, o quão malhado você seja, se o mental não estiver legal. Então,
Se o mental tá bacana, tudo ok. Os dois têm que andar juntos, né? Também não pode um corpo adoecido com uma mente sã. Verdade. Mas assim, o ideal é que os dois andem juntos. E a música, ela atua muito nessa questão do bem-estar mental. Então, a arte tem uma função social muito importante, né? Muito importante. É interessante. A gente está falando de função. Eu lembro que acho que todo mundo já te ouviu no meio do trânsito, assim, naquele trânsito medonho e naquele estresse tremendo, né? Eu ouvi a primeira vez a Divina Comédia todinha passando na rádio. Aí todo mundo no carro já deu uma aliviada. Quer dizer, o riso alivia. Alivia. O que tu provocou ali. E aí te digo mais, uma coisa que eu acho que vai mais longe. Você tem amigos na Europa, enfim, em diversas localidades já te ouviram. Alemanha, Espanha. Outro dia tem uma amiga que acho que estava em Sevilha. Tava falando pra mim, tá saudade do Amazonas, né? E a gente tava falando, sempre a gente conversa sobre essas coisas, e tu tava me contando outro dia que te ouviram na Patagônia. Sim. Como é que é pra ti, cara, assim, a proporção que a tua música tomou nesse rumo, assim, como é que, cara, não é mais minha, já é de alguém que levou pra lá, né? É muito legal. É uma extensão ali da minha psique, que tá ali, que foi, da minha essência. Como é que é pra ti isso aí, ver que aqui e acolá eu mesmo tenho, cara, tem um cara que, cara, eu amo o Nicolás Júnior, não sei o que, o amazonês, não sei o que, aquela coisa toda. E aí a gente volta àquela memória afetiva, quando a gente... E eu tive essa experiência de estar fora, de morar fora. Quando a gente ouve alguém daqui, cara, bate aqui dentro, né? Como é que é pra ti isso aí, bicho? Cara, eu acho maravilhoso, assim, porque a gente não tem a dimensão. Eu não tenho a dimensão de onde o meu trabalho chega. Eu realmente não tenho essa dimensão. E a internet, a gente sabe que, cara, ela aproximou o mundo, né? Então, assim, é muito legal pra mim, porque, assim, quando eu comecei a fazer essas músicas, falando da Amazônia, falando do cotidiano, eu comecei a entender que a música tem representatividade. Olha aí, bicho. Né? Porque, assim, quando você escuta uma música, não importa qual música seja, se é de amor, se é de saudade, se é de desilusão, se é uma música ufanista, falando do teu lugar, ela te representa naquele momento que você está vivendo. Se você tá mal na relação, você ouve uma música de amor, você chora. Se você terminou um relacionamento, você ouve uma música que te faz lembrar aquela situação, aí você chora. Aquilo é uma representatividade. Então a música, ela representa aquele teu momento. E o engraçado é que esses acontecimentos eles ficam gravados na memória. E a música, toda vez que você escuta aquela música, ela vai lá e busca aquele momento, de bom ou de ruim. É verdade. Então quando você, no caso dessas músicas, que no caso nós fazemos, quando eu falo, eu abranjo todo mundo, todos os artistas amazônidas, quando você está fora do teu lugar, da tua casa, da tua gente, você é um estranho no ninho. Você está lá, mas não é o teu lugar. Você não passou uma vida, você não nasceu ali. Embora você esteja ali já há um tempo, trabalhando, mas o lugar da gente, ele tem uma memória de nascimento, de pertencimento, é uma outra coisa, saca? Verdade. Tu passou tua infância, tu viveu, cresceu amigos e tudo mais, tu criou laços ali. Tu enraizou ali, mesmo que tu esteja fora há 20 anos. Raízes são raízes, por isso que é raiz, que tá na terra e não se tira. Então, assim, essa música, quando ele escuta, ele remete a tudo aquilo que ele vê, começa a lembrar. Porque o pertencimento, ele tá na gente, cara. Você tira o mato do caboclo, mas não tira o caboclo do mato. Na verdade, é o contrário. Você tira o caboclo do mato, mas não tira o mato do caboclo, né? E é muito bacana, porque a gente não tem... como eu te falei, eu faço a música, mas eu não sei como isso vai ser interpretado, né? Em que momento isso vai ser bacana para alguém ou não, né? Mas o Roberto, ele se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né? Eu acho que o que importa é isso, é que de alguma forma você esteja presente ali,
claro, através da extensão da tua obra, na vida das pessoas. Isso é o grande pagamento do artista. Parte desse processo longo. É o grande pagamento, porque pra gente, inclusive, tá acima do dinheiro. Pra gente, o que importa é atingir as pessoas com a nossa obra. Tá acima da grana, inclusive. Tá acima da grana. É muito fantástico isso, porque assim, não tem coisa mais saborosa do que alguém cantar tua música, cara. Olha aí. É muito legal. É muito legal. Eu fico imaginando como é um cara famoso desse que o cara começa assim, aquele multidão de gente canta. Cara, aquilo deve ser um êxtase, sabe? Verdade. Né? É uma coisa meio transcendental. Assim, a música é uma conexão vibratória, né? Você vibra e a pessoa vibra de volta. São ondas mesmo. É um negócio. Esse vai e volta de comunicação. E assim, atinge a tua célula em alguma frequência. E é tão maluco isso. Verdade. Porque dependendo da música, ela altera o teu estado de espírito. Total. É muito legal, cara, né? Você interfere no biológico. Olha só que maluquice, é muito doido isso. Então, eu sou muito feliz em estar a serviço da arte. Sério mesmo. Eu não me vejo, assim, numa outra coisa senão fazendo isso, cara. Porque é um mundo incrível, maravilhoso. E assim, é um mundo em que todo mundo te recebe bem. Por exemplo, eu formei em Direito. Cara, o Direito é maravilhoso. É uma ciência incrível, maravilhosa, porque você compreende, você se situa como cidadão, sabe, né, o limite, você sabe o limite do outro, os teus limites, você sabe o que você pode, o que não pode, seus direitos, seus deveres. Isso é maravilhoso, é incrível. Mas o advogado, ele lida com contenda, né? Com insatisfações, duas partes brigando. Sempre é isso. Ninguém te procura pra dizer, advogado, cara, tá com saudade, vem aqui. Vamos compor, entendeu? Já na música, cara, você chega no palco, todo mundo ali te ouvindo assim, receptivo, tá te esperando pra te aplaudir, sabe, pra cantar junto. É um ambiente tão maravilhoso que você se acostuma com aquilo. E te faz muito bem, sabe? Então é meio que você nem se sente trabalhando, essa que é a grande verdade. É verdade. Apesar de ser um trabalho remunerado, tudo, mas você não se sente trabalhando, porque é tão prazeroso aquilo pra ti, pelo menos pra mim, eu tô falando, deve ser pra todos os artistas, que é algo assim, maravilhoso, cara. Eu saio muito bem, apesar de hoje eu tô com 50, já saio cansado, mas o bem-estar que proporciona eu estar no palco fazendo um show, cara, é algo, não tem explicação pra mim. Quando o palco vira a casa da gente. Né? É muito isso. É muito isso. As pessoas saíram das suas casas numa noite que poderiam estar fazendo mil coisas, não vão te assistir. Que massa isso, né, velho? Total. É massa. Elas vão ali congraçar com você, participar com você daquele momento mágico. Ele é muito legal. Eu sou muito grato à arte. Sou muito grato à arte por tudo que me deu na vida e principalmente a felicidade. É a grande razão para você subir no palco, cantar. É porque você também está bem ali, te faz bem, né? É muito mais para me fazer bem do que para mim, vou presentear alguém, ou nossa, vou provocar aqui um momento. Não, cara, é pra mim. Eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, obviamente que também as pessoas irão se sentir bem. É muito por aí. Geise Line. Chup charau, chup charau. Chup charau, chup charau. Chup charau, chup charau. Chup charau, chup charau. Uau, 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 uau. Eu lembro aquela manhã linda de domingo, você na laje tomando banho de mangueira. Nós se olhemos e logo se apaixonemos, e nós juremos que ia ser pra vida inteira. Domingo à tarde eu calçava meu all-star, minha calça social e a camisa de tergal.
Você de shortinho de lycra alaranjado, uma blusa sensual com a foto do Magal. E na cabeça uma fita verde e branca que nós ganhemos de lembrança da Amazônia celular. E na cintura uma carteira de derby, um corote na pochete e sair a passear. Primeiramente o balneário da Dengosa, em seguida Ponta Negra, depois Praça do DB. À noite é pros botecos, tomar serve e jogar bilhar. Passava a noite nos bregas lá da Grande Circular. Ó, Geise Slime, Geise Slime, meu amor, porque você pegou aquele barco, não deixou nenhum recado e se mandou pro interior. Ó, Geise Slime, mande uma carta por favor. Aproveita e manda um fardo de farinha e a cassete da Calypso que você me emprestou. Me impressionava o seu cabelo bicolor. Ao som do Fernando Mendes a gente acasalava. Sonhava em ter um Fusca totalmente incrementado, atrás escrito turbo e um terço no retrovisor. E o cordão grosso de prata que lhe dei de aniversário, ela esqueceu lá na gaveta do armário. Ficou ainda um tururi do Carnaboi, um autógrafo do Nunes e um pinguim de geladeira, a camisa do Rio Negro e um pôster do Arlindo, o saudoso Mano Arlindo. E a foto que ela tirou com um ex-vereador. Ó, Geise Slime, Geise Slime, meu amor, porque você pegou aquele barco, não deixou nenhum recado e se mandou pro interior. Ó, Geise Slime, mande uma carta por favor. Aproveita e manda um fardo de farinha e a cassete da Calypso que você me emprestou. Com certeza a Geise Slime tá assistindo a gente e se amarrou pra caramba. Sabe que é muito identitário, porque tem todo o processo histórico dentro disso, né? É muito bacana, porque assim, o pai, é muito comum você ver isso nas famílias. O pai é Reinaldo, a mãe é Elaine. O que ele faz? Ele funde o nome do pai, ele faz a prole inteira. Geisivaldo, Geisinaldo, Gislaine, Gislene, vai embora, é a família inteira. Assim. E é muito nosso isso. Isso é do brasileiro, do nortista. Nortista, né? Aqui tem todo o processo aqui dos nordestinos que vieram. Acho que tem que essa muito influência. Muita influência na nossa cultura, exatamente. É verdade. Não é maravilhoso isso? Cara, é maravilhoso, cara. E, cara, eu sou muito apaixonado por isso, cara. Lindamente. Nicolas, a gente tava falando também dessa... A gente falou do entretenimento e fez agora, né? Dessa função social, dessa função que é onde tua música está tomando essa proporção dentro, até eu posso dizer, da política pública, da própria musicoterapia, né, da própria educação. Como é que tá como é que criou esses projetos novos, essa fase que tu tá vivendo, dando função, né, não só ao riso, agora de uma maneira mais educativa, mas dando função também à própria música e à informação, e levando a informação. Assim, eu tô muito focado hoje nesses projetos, porque eles têm para mim como Nicolas, uma satisfação maior em fazê-los. E assim, eu entendo que isso tem um propósito de melhorar a vida de alguém, entendeu? Ou melhorar a condição ali daquele ambiente. Porque quando você faz, por exemplo, tem uma música nesse projeto, Preservar e Brincar, tem uma música sobre reciclagem. Olha que legal. É que ela fala das cores
dali das lixeiras para reciclar. Então ela ensina a criancinha a identificar as cores e colocar ali o metal, o vidro, né? Olha. Isso parece pequeno, mas tem um impacto muito grande na questão da reciclagem. E a gente precisa, sim, começar a pensar nisso como política pública, porque o lixo é um problema mundial, né? Verdade. Nós viramos seres consumistas numa proporção de que a gente consome muito mais do que a gente precisa. É. E a gente gera muito lixo. Você imagina, eu moro num prédio de 18 andares e tem 2 torres lá no meu condomínio. Você imagina o tanto de lixo que uma torre daquela produz. Você imagina o tanto de lixo que uma cidade como Manaus produz por dia. Então, assim, é um problema a ser resolvido, né? É um problema a ser resolvido. Então, assim, fazer com que essas crianças usem menos o plástico ou reaproveitem ou deem uma segunda chance para aquele PET, para ele virar uma outra coisa. Hoje existem N projetos já de transformação do PET em vassouras e não sei o que. Isso é maravilhoso, porque aquilo ia para a natureza. Um plástico daquele na natureza é, sei lá, ali não sei nem te dizer, mas acho que é uns 100 anos para degradar aquilo. Mas imagina um vidro, né? Você imagina um vidro. E nossa tecnologia avançou muito na questão da produção. Então a gente produz mais, produz muito. Mas tem que reciclar. Onde é que vai jogar isso tudo? É um dos grandes problemas enfrentados por todos os países. É a questão do lixo. Verdade. E é um desdobramento, porque com o lixo vem saúde pública. Total. O problema de lixo é um problema de saúde pública. Nós enfrentamos hoje um problema de lixo e de saúde pública, porque aquele aterro ali, nosso aterro sanitário, se você perceber, já está praticamente dentro da cidade. Exato. Né? A cidade avançou, já está dentro, já tem que trocar aquilo ali. Então veja que isso se transforma num problema, né? E fora os mananciais, né? Que todos poluídos. Polui aqueles mananciais. Nós temos um problema muito sério com nossos igarapés. Né? Nós temos um problema muito sério. Se você andar nos nossos igarapés precisam de muito cuidado. Realmente precisa mudar essa política, precisa mudar essa mentalidade. Isso é um dos problemas. Segundo problema, recursos hídricos. Né? Questão do desperdício. Água potável custa caro, muito caro. Então, se você... Às vezes eu vejo um cano quebrado, cara, me dá uma dó, porque aquilo ali tem um custo para aquilo, sabe? Um custo público altíssimo. Altíssimo, custo público. Verdade. E você vê aquela água jorrando ali dias, cara. Então, assim, são essas coisas que a gente tenta, através da música, passar para as crianças que serão os nossos futuros... Quem vai estar aqui depois da gente, né? São as crianças que vão dar o segmento a isso. É verdade. E os norteadores realmente tem que ser a gente. Então, isso aí. Fora outras coisas. A questão da discriminação. Né? Tem uma música que fala sobre discriminação, que é um tema que a gente já nem deveria estar falando, né? Olha, o Brasil é tão plural. Putz. O Brasil é tão plural. Acho que o mais plural de todos. É o mais plural de todos. Dizer, é um dos países mais plurais, porque o brasileiro é tudo. Você pega assim, um indiano, tu olha o indiano, cara, ele tem cara de indiano. Tu olha um turco, o cara tem cara de turco. Tu olha um francês, aquele cara é francês. Tu olha italiano, aquele cara é italiano. Tu olha um japonês, aquele cara é japonês. Tu olha um brasileiro, é tudo aquilo. É tudo aquilo. É tudo aquilo e mais um pouco. E mais ainda. Entendeu? Fora o que tem de nativo. Agora, cara, pensa aí. Se nós somos tudo, pra que discriminar, velho? E assim, tem sim que se começar essa política nas crianças. Então também é uma abordagem com relação à discriminação de pele, discriminação de país, né? Discriminação de tudo, qualquer tipo de discriminação de credo, de tudo. Tudo, verdade. Qualquer tipo, não cabe mais. Não, é uma coisa que deveria ser abolida há muito tempo, mas hoje não cabe mais, mas a gente precisa, de alguma forma, e eu como artista, faço a minha parte, que é atingir com a música.
E tem muitos temas interessantes. Pedofilia. Tem uma música que trata da pedofilia também. A gente sabe que os abusos existem e são latentes. Uhum. E a maioria dos abusos acontece no seio familiar. A maioria dos abusos, eu não tenho percentual, não vou ser leviano aqui, mas a grande... Ou por próximos ali da família. Ou por próximos, no ambiente. Isso aí já tem constatação. Ou é um tio, ou é um avô, ou é um vizinho, ou é um amigo dali da família que tá... Cara, é alguém ali. Principalmente até interiores, né, exatamente. Nicolas? Onde isso está muito enraizado. Muito enraizado. Então, né, assim, essa questão. Através da música, qual é a ideia? De fazer com que a criança realmente chegue para a professora e para a mãe e fale isso. Legal, cara. Né? Fale, porque a criança dá sinais, mas muitas vezes tem uma concordância velada também, às vezes por questões que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas às vezes é financeira, a pessoa não... Ou o cara é violento, entendeu? Sei lá, algum tipo de violência, alguma coisa, e a pessoa fica compelida a não falar. E ela vira uma cúmplice daquela situação. Parte dessa mazela social, né? E aquilo ali, verdade. A criança vai crescer com aquilo. E vai ser extremamente problemático. Com aquele trauma. Porque absurdo, a criança pensa assim, se os meus pais não conseguem me defender, eu vou pedir ajuda pra quem? Verdade. Né? Então, assim, isso é um problema muito sério também, que está nesse projeto também. Então, são músicas que tratam desse tema. São temas espinhosos. Verdade. Muito espinhosos, muito complexos, mas que precisam ser tratados. Precisam ser debatidos, falados, verdade, entendeu? E eu, como artista, me propus a fazer isso. Legal. Dentro do que eu consigo, que é a música, fazer as músicas para atingir o tema, eu fiz. Se isso vai surtir algum efeito, isso aí a gente não tem como prever, mas a gente é propositivo, foi lá e fez, propôs, né? Então essa é muito a minha ideia. Eu estou muito feliz, assim, Abner, de fazer esse tipo de trabalho. Eu adoro outras coisas, assim, músicas de amor, que eu componho também, mas eu gosto de fazer isso. Legal, cara. Eu me sinto bem fazendo, sabe? Porque é um outro tipo de... Você atinge o ser humano de uma outra forma, entendeu? Que você impacta realmente na vida daquela pessoa. Porque uma criança que, através da tua música, foi lá e denunciou, cara, já valeu. Já valeu o trabalho inteiro. Verdade. Entendeu? Então é verdade, muito por aí, muito isso. Eu vi alguns takes do teu projeto. Preservar e Brincar. E tal, do Preservar e Brincar. E eu vi que tu chegaste com os meninos lá, os músicos e tal, educadores. Tu estava me contando até que chegaram num lugar onde as crianças falavam uma outra língua e vocês estavam... Como é que foi essa experiência de chegar? A gente ficou maravilhado, porque assim, o Amazonas é o estado mais diverso, falando em pluralidade... E que fala mais outras línguas, né? É o nosso. E que a gente não se atenta. Não se atenta ao tamanho da grandeza disso. Mas o Amazonas é o estado mais diverso do Brasil. E quiçá um dos estados mais diversos do mundo. É verdade. Né? Eu não sei de cabeça, mas sei lá, mas acho que mais de 300. Pode ser que esteja aí, entre os mais, Entendeu? É bem possível, é bem possível. Então, cara, isso é muito grande, velho. Isso é muito grande, é muito plural, é muito maravilhoso. Então, o que aconteceu? Nós pegamos, o projeto acontece tipo uma intervenção cultural. Você pega os músicos, a banda, o som, tudo, e atravessa com tudo, chega lá, monta tudo. Monta tudo, faz o show, retira tudo e vem embora. E nós montando o som ali, a gente nem se percebeu, a gente chegou, foi muito bem tratado. Aliás, diga-se de passagem, todas as escolas nos trataram muito bem. Que massa, bicho. Nos receberam muito bem. Tanto o corpo docente quanto os alunos, assim, os funcionários, de uma forma geral, os colaboradores. A gente chegou nessa escola e tal, e depois de um tempo a gente montando ali, a gente começou a perceber que aquela gritaria de criança, que aquilo não era português. E realmente não era. Cara, era outra língua, a gente sentia, casa, atravessamos, nós estamos em Manaus, velho. Do lado, né, Do lado. Nem precisou ir tão longe. Tu entendeu? Cara, olha a grandeza disso. E as crianças eram bilíngues, aí a gente fez o show, elas entenderam tudo, foi muito legal. Então, assim, como eu te falo, às vezes a gente acha que vai levar informação,
A gente vai aprender, velho. Inclusive, a gente aprende. No projeto, a gente aprendeu muito mais do que foi levar. Legal. Entendeu? Né? Porque você tá ali no contato direto. E aí é um entendimento muito mais acertado do que é aquilo, como acontece no cotidiano nu e cru. Você tá tendo contato com aquilo, né? Que massa. Nossa, só felicidades, cara. As portas que a música abre, né, Nicolas? Eu acho maravilhoso, assim, cara. Nem tem a ideia que um dia você vai... É muito grandiosa a arte, né? É muito grandiosa a arte. Eu fico muito feliz. Eu comecei a pintar um tempo desse. Ah, é? Comecei a pintar uns quadros e tal. Cara, quando eu dei, eu tinha pintado, sei lá, uns 12 quadros, assim. E ela vai se manifestando, entendeu? De outras formas. É muito legal, cara. Porque é muito louco isso. Você acha que só toca um instrumento, mas a manifestação artística, ela é uma espécie... Deixa eu tentar definir aqui. Transcendência? Transcende? É que ela não tá minimamente no ato de cantar ou do instrumento. A manifestação artística, eu acho que vai muito da tua forma pessoal, do que tu consegue te adaptar melhor. Mas eu acho que toda manifestação artística é como uma célula embrionária, se transforma em qualquer coisa. Olha só. Você pode cantar, você pode tocar um instrumento, você pode pintar, entendeu? Verdade. Porque a manifestação artística é isso. Ela tá ali, o desdobramento pro ramo que você vai seguir, eu acho que é uma questão de escolha. Mas a pessoa que tem uma manifestação artística, o dom artístico, e não necessariamente precisa ser artista. Uma pessoa que tem sensibilidade de ver um quadro e chorar, né? É uma manifestação artística, é o entendimento da grandeza daquilo. Da profundidade do que o cara fez ali, entendeu? E pessoas se emocionam. Uma música, né? Então, assim, não está restrito ao artista. Ao humano. Ao humano, verdade. É muito louco isso, cara. Muito louco. Agora me bateu uma curiosidade. Tu pintas escutando música ou em silêncio? Em silêncio. E tu sabes que eu pinto em silêncio. E uma coisa muito curiosa, que do nada começou a acontecer. Olha só. Começou a dar uma vontade de pintar quadros. Aí eu fui, comprei aqueles quadros que já vem pronto, branco assim, aquelas telas em branco. Comprei lá umas tinta guache, uns negócios, comprei os pincéis e cheguei em casa, cara, não saiu nada. E eu tentava nada. Eu falei, mas a minha vontade é muito grande, cara. Tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Cara, larguei os pincéis e comecei a pintar com o dedo. E aí... É mesmo, bicho? Começou a rolar, cara. Olha só. Inclusive, eu vou fazer até uma exposição. É sério, cara. Olha aí, sério, porque bicho. A ideia não é... Claro, eu não sou um pintor, um artista plástico. Mas a ideia é justamente mostrar para as pessoas de que aquilo não pertence aos grandes pintores, entendeu? Tem um acesso humano, a todo mundo. A todo mundo, ao humano, cara. Verdade. Você pegar um quadro ali, você tá estressado. Pega ali um quadro, começa a pintar, cara. Putz, é uma higiene mental. Entendeu? Higiene mental mesmo. Então eu me descobri também na pintura. Que cara. massa, hein, bicho? Muito legal, cara. Tu tá me lembrando o próprio grande gênio do jazz lá, o Miles Davis, né? Que também pintava em silêncio. E ia criando totens, né? De todas as cores, não sei o quê, em forma de trompete, não sei o quê. E é interessante isso, né? Essa transcendência, né, cara? Muito louco. Pra onde ela vai, né? Você sabe que tem pessoas... Tem um outro lado, outro lado da gente que a gente nem conhecia direito. Cara, é muito legal. E assim, a questão do ser sensível a isso. Eu lembro que tem pessoas que enxergam... Cara, é louco. Olha aí. Enxergam o som. Tá, imagina isso. Você já viu isso? Sinestesia total, né? Total. Bicho? A pessoa enxergar o som. Ou sentir cheiro nas cores. Ou sentir cheiro do som. Eu vi entrevistas de pessoas que enxergam o som, sentem cheiro do som. É muito louco, velho.
Rapaz, a gente não sabia nada desse mundo. Verdade, cara. Dois Nicolas, ingênuos a gente aqui já- tentando elocubrar sobre algo que a gente não tem noção, velho. Há mais mistérios Cara, é entre mistério do céu e a terra do que nossa boa filosofia. É verdade, é verdade. A gente já vai finalizar. Pô, cara. Por mim eu ficava aqui a semana inteira, cara. Cara, Quando a que gente prazer. se encontra, Que prazer te reencontrar. Pô, te reencontrar que de coração. felicidade mesmo, Pô, cara. bater esse papo massa. Que massa. Que massa te ter como amigo. Obrigado. Igualmente, de coração. Te ter também como uma referência, cara. Pô, né? cara, A isso gente muito sabe, me honra. às vezes eu Coração. lembro dos conselhos que você mesmo já me deu, tal, Abner e tal, não sei o que. A gente sempre conversa, né? Quando tem se encontra e tal. E, cara, é muito legal, muito satisfatório, cara. Quero te dizer que tu é um dos poucos desses caras que eu acho que qualquer amazonense que chega perto de ti, acho que se sente bem. Pô, cara, Não é, fico muito bicho? feliz. Não é puxação de saco que tu sabe que é. Fico muito feliz. Mas é verdade, não é? Essa energia que Mas tu nós tem temos emanado, grandes, né? Nós temos grandes artistas que cantam grande. de uma forma muito profunda, né, cara? Eu gosto muito das toadas, que eu acho que elas cumprem um papel muito grande assim, na divulgação, na propagação do nosso estado. Sem dúvida, total. Um cara como Pereira, Total também, outra figura que a gente... Célio, uma obra irretocável, Torrinho, cara, Torrinho é maravilhoso. Lucinha, né? Tem uma obra muito... E outros tantos. É verdade. Teixeira, cara, o que esse cara é grande. E o que ele deixou, né? E o que ele deixou de coisa de Chico. O Chico da Silva, cara, que coisa grandiosa. Nós temos... Tem aí grande. Um plantel imenso. Plantel imenso, cara. É verdade. Nicolas, vamos finalizar com música? Bora. O que tu toca pra gente aí? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou tocar uma coisinha, já que eu toquei algumas coisas aí do Divina Comédia, eu vou tocar pra finalizar com amor e emoção. Como é? Mamão com mel? Tá aí, ó. Mamão com mel? Fechou. Receita médica. Na 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 na. Eu andava meio adoentado, de falta de dengo e carinho, e alguém pra ir ao cinema de mãos dadas e me cobrir de beijinhos. E o médico me receitou você. Você é mais que ibuprofeno e mesolida, ácido acetil, um composto de beleza e inteligência em dose adulto-infantil. Tomar de 4 em 4 horas por tempo indeterminado, sem reações adversas ou efeito colateral. Você é um remédio perfeito pra me curar desse mal. Falta de dengue é tipo pressão alta e diabetes, só se pode controlar. Você é meu remédio pra vida toda. Se fico sem você, vou piorar. Na 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 na. Na, 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 na. Mamão com mel. Cara, eu te agradeço de coração. Obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado. Gente, sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, e deixa aqui nos comentários aí pra gente estar trocando essa ideia de quem que vocês desejam que a gente traga aqui para estar conversando, falando de um papo de processo criativo, arte, música, enfim, uma infinidade de coisas super legais. E não esquece de dar o like aí para reforçar e comentar. Comenta, e a gente vai trocando essa ideia e entendendo esse feedback de todos vocês.